Olá, estudantes do sexto ano. Aqui é o professor Fabiano e nessa aula nós vamos continuar a falar sobre a estação de tratamento de esgoto. Isso mesmo, quantas informações, quantos assuntos relacionados ao esgoto ou à água residual. Percebam a importância desse assunto. Diariamente você tem contato com a água. Você faz a ingestão da água, você toma banho, você faz a higiene do seu corpo. A mãe, o pai, o irmãozão lava a roupa, alguém limpa o chão da cozinha. Falando em cozinha, e os alimentos? Preparar café, fazer o arroz, cozinhar o macarrão e até preparar feijão, tem água. É isso mesmo. Como a água é importante para a gente e como ela está em contato conosco. Mas após que ela teve esse contato, ela o quê? Recebeu, foi agregado a ela substâncias. E quando essa água vai rala abaixo, ela se chama esgoto ou água residual. Mas não dá para devolver essa água com essas impurezas. Ou seja, nós temos que tratá-la. Você viu alguns passos, etapas para essa impureza. E nessa aula nós vamos falar mais um pouquinho sobre isso. Mas antes, vamos para os objetivos dessa aula, que é entender o que é uma estação de tratamento de esgoto, uma ET. Você já entendeu? Nós temos um conjunto de aulas falando sobre a ET, que é um espaço físico, né? É uma construção aonde esse esgoto, essa água residual, chega. E vai ter momentos, etapas aonde essas impurezas são retiradas. Então, você entendeu o que é esse local. Você já sabe a importância desse local. O que acontece nesse local. Ok, mas como acontecem essas etapas, esse processo de retirada, é o outro objetivo. Compreender o processo de tratamento. Não é um processo fácil, não é um processo simples. O esgoto chegou, ficou ali, retirou a substância e vai embora. Não, tem etapas, tem momentos com características, pois esse esgoto pode apresentar N elementos, muitos elementos. E algumas situações são necessárias. E a gente vai continuar a ver esse processo de tratamento. E eu trago uma imagem. Essa imagem não é muito bonita de se ver. Ela é um grande problema no nosso país. Observe essa imagem. Você reconhece o que está acontecendo aqui? Ou que situação é essa? Olhe bem. Enquanto você observa, eu faço a leitura do texto. Que problemas esse esgoto céu aberto traz? Então, nesse texto, eu já dei uma dica. É um esgoto a céu aberto. Você já sabe o que é a palavra esgoto. É água que foi utilizada pelo ser humano e tem nela substâncias, elementos. Perceba, céu aberto. Essa água, olha lá, está jogada. Está no solo, não está numa tubulação. E agora? Isso é estar a céu aberto. Se fosse uma água limpa, incolor, sem elementos que possam poluir e contaminá-la, ótimo que ela estivesse no céu aberto. Ia ser um rio, ia ser um lago. Então nós encontramos esse tipo de água. Mas eu não posso encontrar esgoto, porque nesse esgoto pode ter o quê? Urina das pessoas, fezes das pessoas e outros elementos, porque teve contato com as pessoas. Imagine o que será de problema que pode acarretar esse líquido aqui. Vou dar um tempinho para vocês pensarem e eu já retorno.
Retornamos. Então vocês perceberam que quando eu mostrei a imagem, eu falei que ela não é uma imagem bonita de se ver. E é um problema que acontece muito no nosso país. A falta de saneamento básico. Então, quando nós não temos uma rede coletora de esgoto num município, rede coletora de esgoto, tubulações que vão coletar esse esgoto e levar até o seu destino, que é o tratamento. Se eu não tenho isso, para onde esse esgoto vai? Para qualquer lugar. E esse qualquer lugar é o solo, um rio, um lago, e vai poluir, contaminar, prejudicar os animais, as plantas daquela região e até as pessoas. Por isso está incorreta essa imagem. Não deveria acontecer no nosso país. Mas voltando para essa situação, observem aonde esse esgoto está. No meio, provavelmente, de uma rua. Nós percebemos aqui uma pessoa na esquerda, nós percebemos paredes, muros ou paredes de casas. Então as pessoas moram, estão vivendo do lado, convivendo com esse esgoto, com o cheiro. Imagine crianças brincando ali. Aí que eu trago as questões dos problemas. Quais problemas o esgoto a céu aberto traz para a população que vive nessa região? Doenças. Você vê uma sacolinha plástica, doenças porque eu tenho aqui urina dissolvida nesse líquido, fezes dissolvida nesse líquido. Se uma criança brinca, está descalça, coloca a mão à sua boca, ela pode se contaminar. Porque pode ser que nesse esgoto tenha micro-organismos causadores de doenças. Então, os problemas ambientais vão acontecer nessa região. Vai contaminar o solo, a vegetação que já é pouca nessa região. Mas eu tenho os problemas, o quê? Sociais. As pessoas que estão ali vivendo podem ser prejudicadas por esse esgoto. Prejudicar a sua saúde. Por isso é tão essencial, tão urgente o saneamento básico em algumas regiões do nosso país. E a gente vai fazer a leitura de uma reportagem do site UOL que diz o seguinte: como o atraso do saneamento no Brasil prejudica a saúde e a economia. Essa reportagem é de 2020. A pandemia evidenciou as falhas do saneamento básico brasileiro. Para poder ficar em casa na quarentena e lavar sempre as mãos, é preciso ter o quê? Acesso à água encanada, o que nem sempre é o caso num país onde muitos ainda dependem do quê? De carros-pipa e convivem com esgoto a céu aberto. Então, nesse primeiro trecho da reportagem, são duas situações que infelizmente acontecem no nosso país. A falta de água tratada, onde entra a ETA, e no caso também da falta de uma rede coletora de esgoto associado à ET. Embora 85,5% da população receba água encanada, a coleta de esgoto só chega a 53% e do que é coletado, apenas 46% é tratado. Quase 40% dos municípios brasileiros não contam com nenhuma coleta de esgoto, segundo a Pesquisa Nacional do Saneamento Básico, PNSB. Então, olhem nesse segundo trecho da reportagem. 85% da população brasileira recebe água tratada, ou seja, tem ETA nas suas regiões. Porém, 53% tem ET, esgoto tratado. E desse 53%, só 46% é tratada. Então, tem muito esgoto indo direto para o meio ambiente, contaminando solo, água, consequentemente a vida animal e vegetal da região, também afetando a população que tem contato com esse esgoto. E aqui nós vamos continuar a ver o passo a passo da estação de tratamento de esgoto, só que agora a fase sólida. Nós já conhecemos a fase líquida. Nós temos do número 1 até o número 8 e 9, onde a gente tem todo esse tratamento. O número 1 é muito parecido com o anteriormente, nós temos a cidade, e a partir do número 2 até o final, nós temos as etapas de tratamento para a retirada dos
sólidos desse esgoto. Então, o número 1 acontece nas cidades. A água, então, ela é utilizada por nós, pelos seres humanos, para a nossa higiene pessoal, para a nossa alimentação e para a limpeza. A partir do momento que essa água, lá na sua casa, no hospital, na farmácia, no mercado, no correio, em outros lugares, vai pia abaixo, então descarga na pia de um banheiro, de uma cozinha ou de um outro espaço, num ralo, vira esgoto. É coletada por um conjunto de tubulações e chega até a ET. Lodo primário. Nesse momento, separa-se a água do sólido, então o que é líquido do que é sólido, através da sedimentação das partículas mais pesadas. Essa etapa é muito parecida com os decantadores que nós já vimos anteriormente. Então, aquilo que é mais denso, mais pesado que a água vai decantar, vai se depositar no fundo do tanque. Essa água, esse líquido, então fica parado por um tempo e o sólido vai se separando, indo ao fundo do tanque. Número 3 é o lodo secundário. O lodo será tratado, então, por um processo de adensamento por flotação nos flotadores. Então, aqui nós vamos nos preocupar agora com esse lodo, que é uma mistura do que é sólido com um pouco que é líquido. O que são, então, esses adensadores, Fabiano? Acontece o processo de adensamento, com que faz com que esse lodo se torne o que mais? Concentrado. Então, os adensadores vão tentar retirar o máximo possível do líquido que está presente nesse lodo, para que fique somente o sólido. E o que são flotadores? Acontece o processo de flotação, que consiste então na separação da água do sólido, que ocorre através da introdução de microbolhas de ar. Então, os flotadores vão injetando uma grande quantidade de ar, formando bolhas. Aí eu tenho uma separação, vamos dizer assim, mecânica, do líquido do sólido e consegue retirar esse líquido. Ou seja, nesses dois processos, nesses dois momentos, retira-se o máximo possível da água e só deixar o sólido, porque nós estamos tratando do que é sólido nesse momento. Nós temos os digestores ou biodigestores. Nesse local nós encontramos micro-organismos que degradam a matéria orgânica que está presente neste lodo e formam um gás, o gás metano, e também como produto a água. Muito importante essa etapa. Os digestores, então, é um local, um espaço onde seres muito pequenos, que nós não observamos a olho nu, vão fazer a degradação da matéria orgânica e como produto. Vamos dizer que esses micro-organismos vão comer a matéria orgânica e vai ter um produto. Eles vão gerar alguma coisa. E o que eles vão gerar? Um gás chamado metano e também água. E aí, nós vamos para a nossa primeira atividade. Você prestou atenção? Se você prestou atenção, você vai conseguir responder. Número 1. Para evitar a poluição e a contaminação da água nos ambientes em que é despejado, o esgoto precisa ser previamente o quê? Tratado. Isso você já sabe. Esse tratamento ocorre em várias etapas. E você também percebeu isso. O lodo, que é esse material sólido, mas que tem um pouco de líquido, é rico, cheio de matéria orgânica, principalmente porque vai estar cheio de fezes. Pode ser levado para um biodigestor. Nesse equipamento, ou seja, nesse biodigestor, as bactérias, esses micro-organismos, fazem o que? A decomposição e produzem um gás combustível. Como que é o nome desse gás? Eu vou dar um tempinho para vocês anotarem e eu já retorno.
Retornamos. Vocês viram o tamanho dessa pergunta? Parece que ela assusta, não é verdade? Mas não. Ela só trouxe informações para contribuir para a sua resposta. Porque a pergunta propriamente dita começa aqui, ó. Nesse equipamento, o biodigestor, nós vamos encontrar bactérias que decompõem a matéria orgânica. E dessa decomposição produz um gás. Qual é o nome desse gás? Biogás ou, como nós vimos anteriormente, gás metano. Super importante. E nós vamos continuar nessas etapas. Nós temos uma etapa chamada decantador. Essa etapa já é parecida com uma anteriormente que você já viu. O sólido restante vai para o fundo. Então, o que nós temos? O sólido, ele é mais denso que o líquido, ele é mais pesado. Então, aquele sólido vai para o fundo do tanque e a parte líquida vai preencher esse tanque. Abre-se uma comporta, o líquido sai e o que é sólido fica depositado no fundo. Então aqui, a parte líquida desse esgoto já vai estar sem quase 90% de impurezas. Por que tem fase líquida e fase sólida, Fabiano? Percebam que no esgoto que nós mandamos, embora seja doméstico ou industrial, vai ter o líquido, que é a água propriamente dita. Mas também pode ter outros líquidos e elementos sólidos. Por isso, eles precisam ser separados. E nós temos a etapa final, que é a esteira, e depois uma região, uma etapa, um momento, chamada de tortas para aterro sanitário. A esteira, o nome, como já diz, é uma esteira que vai deslocar, vai levar esses elementos sólidos até um destino. Torta, não é porque ela é torta, e não é torta de comer, cuidado, a gente está falando de rejeitos de um esgoto. É torta porque ela vai parecer um prato, um elemento que nós comemos, uma torta de comer, mas é só no formato, uma tortinha de elementos que não devemos comer. Então é só uma analogia, uma comparação com o objeto do dia a dia. Mas é como se fosse um pacotinho com coisas sólidas. Então essas tortas, elas vão para onde? Para o aterro sanitário. Eu não posso entregar essa torta, esse pacote de elementos sólidos, porque tem muitas substâncias químicas. Não posso jogar na natureza. A água volta para o rio, a água volta para o lago. Mas e a torta? Ela leva para o aterro sanitário, aonde é o destino do nosso lixo, do que é sólido. Então o lodo é armazenado e desidratado. Aí ele fica com esse aspecto que lembra uma torta, para ser disposto, levado até o aterro sanitário. E nós vamos para a nossa segunda e última atividade da aula. O esgoto a céu aberto, lembra aquele lá do início da aula? É um grave problema em várias cidades do Brasil, infelizmente. Quase 50% dos municípios brasileiros não tem uma rede coletora de esgoto. Então, não tem, essas situações. Então, municípios de pequeno, de médio e até de grande porte, mas principalmente naqueles muito pequenos. Devido a isso, comente a importância do saneamento básico. Nós já falamos do saneamento básico anteriormente. Ele está associado à ETA e à ET. Então, a água tratada chegando na sua torneira e uma rede coletora que vai capturar essas impurezas e tratar. Então, qual é a importância do saneamento básico para uma população, para você? Eu vou dar um tempinho para você registrar e eu já retorno.
Retornamos. E aí? Percebam que essa pergunta está associada àquela imagem lá no início. Nós vimos uma situação onde é um determinado município, onde o esgoto está sendo liberado e está a céu aberto. Vai prejudicar a saúde daquelas pessoas, das crianças, dos adultos, dos idosos que moram ali. Então, qual é a importância do saneamento básico? O saneamento básico está relacionado com o abastecimento, o tratamento e a distribuição de água para o nosso consumo, mas além do esgoto sanitário. Então, tendo em conta o bem-estar físico, mental ou social de uma população. E o que nós vimos na aula? As etapas do tratamento de água numa ET, numa estação de tratamento de esgoto. Lembrando que nós temos duas fases, a fase líquida e a fase sólida. Nessa aula, nós falamos sobre a estação de tratamento de esgoto. Espero que vocês tenham gostado e até breve.